Sobre os vídeos anteriores, vários dos meus, um dos quais eu falei sobre alquimia, que vai uma reflexão. Olá a todos, vamos lá, prosseguindo. Nessa reflexão, desde que me aprofundei em filosofia, espiritualidade, misticismo, esoterismo, filosofia, alquimia, às vezes até por impulsos religiosos também, de vários, que às vezes até se confunde, né? Entre o real e o sagrado, né? Entre o mundo existente e o mundo paralelo, que é o que nós chamamos de mundo paralelo. Mas isso não vem ao caso. Vamos entrar no assunto melhor. Abordar esse assunto, misticismo, esoterismo, eu sei lá, eu não gosto muito da palavra, o som dela, né? Esotérico e tal, não sei porque é coisa minha. Mas misticismo, filosofia, alquimia, essas coisas são muito interessantes. Bom, eu li vários livros desde os meus 20 anos. Eu tive algumas experiências ainda adolescente através de religião, do espiritismo e de outras, né? Então foi agregando tudo, foi gerando uma junção de um monte de ideias fora as experiências que eu tive que não me atrevia a comentar. Não é que sejam assustadoras, não são. Elas são muito, mas é muito pessoal, porque trata-se de revelação, mas é uma coisa íntima. E quando minha curiosidade, meu interesse ficou mais aguçado, cheguei a comprar livros diferentes, porque eu comecei a ficar cada vez mais interessado. Então, passei por uma época, década de 70 para 80, né, em que muitas coisas passavam, tanto na televisão quanto informações, não havia internet naquela época, né, várias coisas, céu, inferno, não sei o que lá, extraterrestre. Então, quer dizer, realmente tinha muitas informações também, só não tinha internet. Então, desde todas as ciências, religiões e fraternidades esotéricas ou místicas ou alquímicas, a minha curiosidade foi se aguçando, então eu comecei a ler. Vi alguns documentários, né? Depois de um tempo nós temos que apelar para o nosso bom senso, o discernimento do que é real, do que não é, porque não é fácil a distinção, ou seja, o discernimento entre uma coisa ou outra. Mas vamos lá. O misticismo de várias tradições, inclusive uma que depois eu ingressei e no momento estou inativo, me enriqueceu e coincidiu, né? Ela se coincidiu. A palavra melhor seria convergiu, né? As ideias, textos, tratados coincidiram-se. E às vezes até elas se coincidem até com partes de Bíblia e de outros escritos de outros segmentos religiosos. Principalmente o lado da espiritualidade humana. Então eu estou sempre tentando começar, estou me alongando muito, então vamos lá. No início, né, eu aprendi que a origem de todas essas informações, livros, documentários, registros, até estudos, alguns são estudos arqueológicos, né? Outros históricos. Arqueologia e história andam de mão dadas. Então, desde o início do hermetismo, corpus herméticos, tábua de esmeralda, que são textos antiquíssimos, cuja origem se confunde entre mito ou fatos decorridos do início de uma civilização muito antiga chamada Atlântida. Tá.
há 10 mil anos antes de Cristo, quase 11 mil anos, houve um cataclismo, pelo que vi, pelo que leio, livros até antiquíssimos, arcanos, e alguns contemporâneos, outros do século XVI, XVII ou anteriores a isso, muito anteriores, que são fragmentos, e desses fragmentos vão se montando ideias, vão se analisando, vão vindo teses, né? Várias pessoas proeminentes, escritores proeminentes, em que essa civilização se extinguiu há 10 mil anos antes de Cristo. E uma coisa que é aí de mim, pessoal, eu observo que o que sobreviveu dessa civilização, né, dá para perceber um rasgo no Mar Báltico, que é o Mar Báltico, um rasgo no Mediterrâneo, talvez fosse menor, de repente ficou maior, como a gente tem geologicamente históricos de movimento de placas tectônicas, explosões vulcânicas. O que parece é que, de repente, houve um cataclismo de proporções inimagináveis, né, sem precedentes, de quando houve esse cataclismo, tá, de repente, gigantesco, de formas que não se faz ideia, de repente, monumentais. E pelo que tem registro, esses sobreviventes, parte foram né, de sobreviventes, foram parar no Egito, na altura do Egito. Outra parte mais para o lado do Oriente Médio, tanto que o Egito e a Suméria, né, cada um diz assim, o Egito é a civilização mais antiga. E outras vertentes, não, a Suméria, Caldeus, a Mesopotâmia, ou seja, a Pérsia é mais antigo. Aí fala dos prodígios, das descobertas para o lado da Palestina, onde eram os caldeus, sumérios, e tem o Alto do Vale Indo, que parece que é lá no extremo norte da Europa, e que desce na direção da Índia depois, por isso eu acho que a terminologia é essa, o Vale do Alto Indo. E continuando, existem registros bem antigos, que é o que deu origem ao misticismo, à alquimia, de várias leituras. Então a gente vai também agregando, a gente vai tendo ideias, a gente vai raciocinando, vai colocando às vezes forma cronológica dentro de nossas observações, dentro do nosso próprio aprendizado. Então tanto o Egito quanto a Suméria, caldeus, babilônicos, persas, dessas civilizações, eles praticamente pensaram na mesma época. Tanto que eu acredito que de sobreviventes, parte foi para esse lado e outra parte para o Egito. Então, a gente vê pelo ano solar, os 365 dias, você vai ver dados, a Suméria foi o primeiro local que vão datar essa época. Depois você lê outras, no Egito é que nasceu esses 365 dias e tal, não sei o que lá. Para mim nasceu nos dois, porque tanto o Egito quanto Suméria e Caldeia eram tão antigos, como praticamente foram civilizações que nasceram juntas, e aí depois veio nascendo a Grécia, tardiamente depois veio a civilização romana, foram vindo várias civilizações árabes, hititas, muitas que chegaram até desaparecer, mas dando continuidade a isso. No Egito, muitos ou parte, né, sobreviventes de sábios, pessoas com um intelecto muito desenvolvido, que lógico, foram sobreviver com humanos. Lógico que havia humanos fora de Atlântida, havia humanos desde a pré-história praticamente no mundo inteiro, né, quando o homem se tornou Homo sapiens, como se vem a saber. E a partir daí tem a tábua de esmeraldas, corpos herméticos e o Kybalion, que está muito mais... nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre o Kybalion,
porque ele está muito bem explicado nos vídeos da Nova Acrópole, pela Lucilena Galvão, filósofa. Muito, olha, descobri esse vídeo interessantíssimo, porque eu já venho lendo, e quando eu fui ver um vídeo longo, né, que fala sobre a Tábua de Esmeraldas, e muito bem formado, muito bem colocado, porque, poxa, praticamente 40% a 70% do que lá havia faz parte de tudo que eu fui lendo, e no passar dos anos foram, sei lá, foram me chamando a atenção, foram me atraindo a cada vez mais, porque batiam com minhas reflexões, com vários outros livros, inclusive alguns são citados aí na Nova Acrópole, a Lucilena Galvão vai falar melhor, então para eu não perder a linha de raciocínio, vamos lá. Tábua de Esmeraldas, Corpus Hermeticus, o Kybalion, tratados alquímicos sobre vida, existência humana, terra. E quando eu me aprofundei no termo misticismo, em algum lugar eu vi que misticismo não é misticismo de mandinga, de abobrinha, de fantasia, de charlatanismo, porque eu também já fiz muitas besteiras, eu também... Isso a gente tira por nós mesmos, quanto que nós mesmos erramos, a gente pode refletir, poxa, como era bobo lá no passado e tal, mas depois quando você vai se aprofundando, o misticismo é a junção do científico com o sagrado, é como a alquimia, né? A alquimia deu origem à terminologia química, ou seja, a química como nós compreendemos. Depois houve a dissolução do sagrado com o científico, do religioso, filosófico e científico, né? Mas abrange a filosofia, então, o sagrado, a filosofia e a ciência. Então, continuando. Nos primórdios desses tratados, disseram que pelo menos a Tábua de Esmeralda era de autoria de uma pessoa, de vários autores, os misteriosos, dos quais misteriosos por quê? Porque a origem era de uma ou mais pessoas desconhecidas. O termo Hermes Trismegisto, que é o autor da Tábua de Esmeralda, Corpus Hermeticus, acredito também, eu tenho que ver se o Corpus Hermeticus também é atribuído a Hermes Trismegisto, e o Hermes Trismegisto ficou como ou pseudônimo de alguém, ou o nome mesmo de alguém, porque Hermes em grego significa Mercúrio, né? Da Grécia Antiga. E atribuía-se ou alguém do Egito, algum sábio do Egito, ou algum sábio da Grécia, né? E aí você vai vendo vários textos através da tentativa de mencionar, poxa, quem foi, quem mentalizou, quem idealizou todo o Tratado da Tábua de Esmeralda, quem é esse Hermes Trismegisto. Depois, me aprofundando cada vez mais, a origem parece ser egípcia, eu tenho quase certeza, egípcia, tanto que é atribuído também o título de Hermes Trismegisto como Tote, Deus, um Deus sábio. E depois de muito tempo, vendo também sobre arqueologia, várias descobertas arqueológicas, houve um sacerdote, né? Esse sacerdote que no Antigo Egito tinha sacerdotes das escolas de mistérios de Osíris, que eram 3 escolas, cada 3 escolas tinham 5, 6 ou 4 disciplinas de ensinamento. 3 escolas, às vezes dizem que são 4. E haviam sacerdotes. Esses sacerdotes não eram sacerdotes religiosos. Tudo bem, tinham também os sacerdotes de Amon, que eram os sacerdotes politeístas, sacerdotes religiosos. Mas haviam os mestres ou professores, vamos dizer, Heitor, tipo ensinadores, professores, mestres, que o título deles eram sacerdotes, não se designava pelo termo mestre, e que ensinavam leis do universo, física, astronomia, medicina, matemática, engenharia. Então, todas essas coisas que foram nascendo na consciência humana lá na antiguidade e foi se espalhando. Tanto que na Grécia, quando veio a Grécia, após alguns milênios já da existência da civilização egípcia, né, e muito antes de Cristo, ainda na Grécia, alguns gregos, como Tales de Mileto, que tem a máxima dele lá no oráculo de Delfos, do qual um dos quase primeiros filósofos gregos, o Tales de Mileto,
contemporâneo de Solon, ele diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo e conhecerá o mundo, o universo e os deuses. É mais ou menos assim. Eu tenho o texto exato, mas eu estou passando pelo que eu tenho em mente. Pelo que eu tenho em mente há muito tempo. Então, é uma soma de tudo isso para você começar a desenvolver. Isso também vai depender de disciplina, da sua própria curiosidade, da sua própria boa-fé, força de vontade. Vai continuar o vídeo na próxima. Esse já está muito extenso.